Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, em que vamos concluir os principais pontos que a gente entende que qualificam melhor a utilização de todos os recursos que vimos nas aulas anteriores. Então, nós vamos dar sequência ao que vimos na aula anterior e esses fatores vão nos ajudar, concluindo aí o nosso item 3 do nosso conteúdo programático, então a gente encerra ali hoje. E temos certeza que, seguindo esse passo a passo das observações que fizemos na aula passada e com a aula de hoje, vocês vão conseguir, no momento em que forem montar um fluxo de informações para uma análise de alternativas de algum tipo de investimento, serão um quanto mais detalhados nas observações e, portanto, o cálculo será mais preciso. E esse é o ponto que nos interessa, saber usar bem os instrumentos de cálculo que vimos nas aulas anteriores. Então, o item 6 refere-se a variáveis e custos econômicos na determinação desse fluxo de capitais ou fluxo de caixa que a gente vem falando aqui nas últimas aulas. Então, para a montagem desse fluxo de caixa ou fluxo de capital, é importante que a gente considere algumas variáveis que não são muito, às vezes, comuns na nossa observação. Mas outras já são nossas conhecidas. Então, sempre nós temos que observar o tempo. Não existe nenhuma situação digamos assim, de qualquer alternativa que não tenha que ser fixado um horizonte de tempo. Se voltarmos lá na nossa primeira aula dos fundamentos de matemática financeira, sempre nós vimos o fator tempo presente ao longo de todas as situações que calculamos até as últimas aulas. Então, o fluxo de caixa ele tem que ser construído em função de um determinado número de períodos de tempo, né? Esse período, ele é pela característica do projeto ou pela limitação, talvez, de recursos. O que a gente não pode condicionar é que o projeto tenha o mesmo intervalo de tempo que a vida útil do recurso, por exemplo, de uma máquina, né? Às vezes o projeto ele é superior a uma vida útil de uma máquina em si. Então nós temos que estabelecer um horizonte de tempo pela, digamos assim, características, pelas especificidades do projeto e não por uma questão de um ativo ou de um bem, de um recurso que tem uma vida útil limitada. Não quer dizer que os projetos não tenham limites de tempo, lógico que tem, mas o que eu chamo a atenção é que o tempo do equipamento necessariamente não é o tempo do projeto. Então, isso que a gente tem que primeiro observar quando se fala no horizonte de tempo para a geração do fluxo de capital. Um ponto que já falamos na aula anterior é a questão do valor residual. Sempre haverá a possibilidade de eu recuperar parte do que eu investi, parte do capital investido, na forma de liquidação do projeto ou liquidação de bens do projeto. Existe uma possibilidade de eu ter retorno do capital investido por meio desse valor residual. É isso que eu tenho que observar. O meu projeto tem essa característica, porque se todos os recursos forem esgotados, forem depreciados ao longo do tempo do projeto, como nós vimos no item anterior, não tem problema. É uma característica do tipo de atividade econômica que eu exerço. Mas será que tudo é assim? Né? Então, dependendo do setor econômico, essa recuperação no final da vida útil do bem é muito significativo. E não é justo que a gente não considere isso. Então, cada caso tem o seu caso. Então, eu tenho que observar, mas o que eu não posso deixar de fazer é observar corretamente esse fator. Uma situação muito presente ao longo das nossas características de cálculo que vimos nas aulas anteriores foi o conceito de custo de oportunidade. Ele tem que estar
presente. Então, sempre vai ter aquela situação. Quanto eu deixo de ganhar a favor desse investimento? Eu já tenho uma situação de remuneração do capital? Como que será se eu deixar de ser remunerado por esse fator que eu já tenho para observar no projeto ou naquilo que eu estou procurando analisar as alternativas? Então, eu não posso perder esse conceito de que o dinheiro tem a sua oportunidade já assegurada. Minimamente, ou com mais segurança, ou com menos segurança, com mais riscos, não importa. O fato é que eu tenho uma situação existente e eu vou ter que abrir mão dessa situação existente para uma situação que eu estou observando. E principalmente se eu estou num ambiente, que é a maior parte da situação das empresas, né, de recursos escassos. Então, se eu não tenho recurso para tudo, então o que eu tenho de recurso está abrigado por uma situação de custo de oportunidade. Então, esse fator é uma situação que nós temos que nos preocupar sempre. Depreciação, amortização, exaustão. Como eu afirmei na aula passada, a gente tem sempre essa questão, né? Os recursos, eles são desgastados ao longo dos processos, eles se depreciam, nós temos que pagar, muitas vezes, amortizar o financiamento e chegam à exaustão de nós não termos mais condições de uso. Então, a análise do investimento vai ter que se preocupar com isso, né? Tem que observar esses dados que, digamos assim, depreciam, os equipamentos vão perdendo, inclusive, rendimento, produzindo menos ao longo do tempo, né? E isso tem que ser devidamente medido monetariamente. Existe uma prática de se trabalhar, principalmente a depreciação, atrelado às convenções contábeis. O que a gente chama atenção aqui é que nós não precisamos necessariamente seguir os princípios contábeis no nosso fluxo de caixa ou no nosso fluxo de determinação econômica dos fatores do investimento, tá? Não é bom usar o critério contábil? Longe disso. Eu posso, inclusive, como a maior parte dos projetos às vezes o fazem, usar o conceito contábil, que é a depreciação linear, ou seja, inclusive chegando à expressão contábil de que não haverá valor residual no final da vida útil do equipamento. Não existe uma lei que proíba que seja assim, mas a gente precisa ver se isso realmente reflete a realidade do nosso segmento econômico, do nosso tipo de projeto em si. O fato é o seguinte, eu tenho que adotar um critério. Eu não posso ignorar que não haverá perda do equipamento, do recurso investido, principalmente o recurso físico. Então, ele vai ser depreciado, ele vai ter que ser reposto. Então, eu tenho que olhar a realidade e trazer essa realidade operacional. Lembre desse conceito, nós temos que refletir nesse critério a questão do operacional, o verdadeiro sentido operacional daquele fluxo de produção que estamos, digamos, avaliando o investimento. Então, é isso que é mais importante, ter um critério. E esse critério tem que estar alinhado, devidamente, digamos, refletindo a realidade operacional. Dispêndios de capital. O significado desse termo significa que, ao longo da vida útil, eu não vou ter, por exemplo, só o investimento inicial. Eu posso ter, ao longo da vida útil do projeto e não só do equipamento, necessidades de reinvestimento ou de adaptações. Porque o que acontece normalmente? Eu começo um projeto e ele não começa na sua plena capacidade. Mas à medida em que eu vou aumentando a capacidade de fazer as coisas, vão surgindo outras situações. Por exemplo, eu preciso de mais espaço para abrigar a produção.
eu preciso mais espaço para abrigar insumos, estoque de materiais, matérias-primas, eu preciso de mais espaço para estocar produtos acabados, enfim. Isso só um exemplo de coisas muito comuns. O fato é que nós temos que ter previsibilidade de que haverá necessidades de adaptações ao longo da vida útil do investimento, se assim for a realidade. Ou seja, se não vai haver necessidade de reinvestimentos, perfeito, já decidimos pelo fator inicial. Mas pode ser que aquele projeto, especificamente que eu estou analisando, vai exigir, sim, que eu estime ao longo do tempo, né, quais são as necessidades de possíveis expansões, adaptações, etc. etc. Tá? Então, isso é também uma característica de projeto a projeto. Voltamos ao fator capital de giro, como já comentei com vocês. Como eu disse, a gente não começa normalmente um projeto à sua plena carga. Ele vai exigindo inicialmente um determinado fator de recursos denominado capital de giro. O capital de giro está na mesma simbologia como você sair para fazer uma viagem em que você tem poucos postos de abastecimento de combustível e você não tem o combustível suficiente para fazer todo o trajeto que você precisa fazer nessa viagem. É mais ou menos a mesma analogia com o capital de giro. O projeto que nós estamos analisando, o investimento, ele vai ter uma maturidade ao longo do tempo. E se eu não tiver o combustível, chamado capital de giro, para, digamos, suprir as necessidades do projeto ao longo do tempo, eu posso ter um bom projeto inviabilizado por falta de combustível. Ou seja, eu posso ter um bom projeto sem o recurso financeiro exigido para que ele fique em fluxo permanente, sem causar nenhuma descontinuidade. Né? Voltando ao exemplo da viagem com o combustível inadequado, vai nos dar um transtorno. Né? Eu posso chegar atrasado no meu destino, eu posso, digamos, sofrer outro tipo de acidente porque fiquei parado na estrada, enfim, uma série de coisas que podem acontecer em função de uma decisão errada no meu planejamento da viagem. A mesma coisa pode acontecer com o investimento quando ele não está devidamente equacionado no seu montante de capital de giro. Então, isso é fundamental. Então, todo investimento ele precisa um determinado montante de capital de giro já no momento em que ele começa, e depois ele precisa de um determinado montante de capital de giro para que ele possa se manter em fluxo, sem descontinuidade. Então, se eu não tenho no início ou durante o fluxo, vai dar descontinuidade. E essa descontinuidade pode significar eu perder clientes, pode significar eu não ter, digamos assim, uma concorrência ativa em relação aos meus concorrentes, enfim, uma série de características que vai me dar descontinuidade na utilização da capacidade do investimento e no atendimento por meio das vendas ou atendendo à satisfação do cliente. Então, isso é muito importante e isso tem que estar como um dos elementos que temos no nosso cálculo, no nosso fluxo de capitais ou fluxo de caixa de um determinado investimento. Nós temos também o que é denominado aqui efeitos derivados, ou seja, efeitos colaterais, principalmente quando a gente tem um projeto de investimento numa empresa em andamento, em funcionamento. É impossível, às vezes, você isolar um projeto do outro. O ambiente, os recursos, a estrutura é a mesma. Às vezes, ela aumenta um pouquinho por um novo projeto, mas ele acaba disputando, acaba concorrendo. Então, isso que a gente tem que verificar. O nosso projeto vai causar perdas a outros projetos ou à situação existente na empresa? Ou haverá ganhos? Os projetos não causam só
perdas, só efeitos negativos, mas podem, digamos, otimizar, melhorar recursos anteriores. Então, eu tenho que quantificar tudo isso, né? Porque eu vou ter o ganho operacional em si do projeto, mas também terei ganhos nos outros recursos já em operação. Ou qual é a combinação entre ganhos e perdas? Então, é isso que chama-se atenção aqui. Essas variáveis que muitas vezes elas não são tão observáveis e acabam acontecendo e pegando de surpresa quem decidiu pelo investimento, né? Então, é isso que a gente está chamando atenção aqui na formulação do fluxo de capitais. Os fatores que nós falamos já anteriormente, principalmente na aula passada, sobre os custos do passado, que aparecem com algumas nomenclaturas na literatura de finanças. Então, custos irrecuperáveis, outros utilizam esse termo, custos afundados, né? Ou vem da expressão na língua inglesa, o sunk cost. O que seriam esses custos irrecuperáveis? Como a gente explicou, coisas que ficaram no passado e, evidentemente, que ninguém gosta de ter situações de custos não recuperados, mas eles aconteceram, né? E agora a gente tem uma nova situação, um novo projeto, fala assim, agora eu vou buscar lá aqueles fatores que eu não consegui recuperar no passado. Como a gente já explicou, isso não é muito adequado. Eu tenho que olhar sempre o seguinte, operacionalmente ele vai ser bom, ele vai remunerar todos os fatores de consumo de recursos operacionais, ele vai remunerar o capital que eu vou utilizar para ter benefícios e eu vou gerar um excedente financeiro que vai me ajudar a ter melhores resultados econômicos no futuro, né, a partir de decisões agora no presente e que vai fazer com que aquela situação não desejada e que aconteceu no passado, de não recuperar todos os custos pertinentes a uma determinada atividade, a um determinado projeto, então eu vou passar a uma outra fase de ter resultados positivos e remunerando todos os fatores existentes naquele momento. Então, é isso que a gente está chamando a atenção com esse item, custos irrecuperáveis, né? Então, deixe eles quietinhos lá e a gente trabalha aqui, né, com essa situação. Uma outra característica é que, muitas vezes, para tomar uma decisão, eu vou precisar de uma assessoria. E isso não faz parte operacionalmente. É uma limitação do decisor, daquele que toma a decisão. Então, esse é um outro exemplo de custos que a gente não deve colocar no projeto. Eu tenho uma dúvida, então eu vou me aconselhar com alguém, do aspecto de vista do próprio empreendimento, aspectos jurídicos, uma série de outras situações em que, para que eu me torne um decisor mais seguro da decisão, eu vou buscar uma ajuda externa, tá? E isso vai custar um determinado valor. Então, isso não é necessariamente uma demanda, um recurso de projeto, de investimento. É uma demanda daquele que decide. É como se eu retirasse do meu resultado aquilo que me dá mais segurança. Isso também é considerado um custo irrecuperável ou que não deveria fazer parte da análise de viabilidade do investimento. E por último, não menos importante, né, voltamos aqui a falar do tratamento da inflação, né? Como a ausência de inflação é um fato não muito usual no nosso tipo de país e sociedade em que vivemos, então nós temos que reconhecer esse fator e não deixar de incorporar os seus efeitos no nosso projeto, na nossa análise, na nossa tomada de decisão. Então, a inflação tem impacto importante, sim, e eu tenho que ver como esse impacto interfere nas minhas alternativas de investimento, no meu projeto em si, né? Então, eu tenho que tratar com cuidado e não com ingenuidade, ou seja, ignorar que esse fato não atrapalha um investimento. Esse é o principal ponto. Eu tenho que descobrir, então, como isso tem que ser mensurado e observado no projeto.
Então, um projeto aceito na ausência de inflação pode ser rejeitado se forem considerados os efeitos da inflação. Então, ao considerar a inflação, eu posso, inclusive, mudar de opinião, né? E isso é relevante, tá? Eu não posso deixar de considerar isso. Então, a análise de uma alternativa ou projeto de investimento, né, envolve fluxos de valores constantes, a moeda de hoje, que são sinônimos de fluxos reais, e fluxos de valores correntes, moedas nas suas respectivas datas, que são sinônimos de fluxos nominais. Então, nós vamos ter sempre que considerar os ganhos reais, trazer isso para uma única data, mas não deixar de incorporar o fator inflação, que a gente pode expressar por essa equação. Então, a taxa mínima de atratividade, já que seja aquilo que a gente também denominou custo de oportunidade, ele tem dois componentes: uma taxa real e uma taxa de inflação projetada. Então, é sobre essa ótica, sobre essa perspectiva de que eu quero um ganho real, mas eu tenho que considerar que há uma inflação. Um em relação ao outro vai me dar a taxa nominal. Então, por isso que normalmente a gente tem as taxas, né, considerando uma projeção de inflação e uma taxa real, né? Por isso que quando a inflação está em crescimento, as taxas básicas de juros do país, né, em todas as modalidades de empréstimos, crescem. Quando a inflação diminui, as taxas básicas de juros e as taxas de mercado, elas também diminuem, porque o que está se trabalhando é que, descontado a projeção de inflação, eu tenho o meu ganho real. Então, é isso que a gente também tem que fazer. Se as instituições financeiras sabem fazer isso muito bem, nós, enquanto gestores de empresas e analistas de possíveis projetos de investimento, temos que fazer a mesma coisa. Então, é isso que a gente está chamando a atenção aqui. Então, com isso, nós estamos encerrando mais uma aula, e não só encerramento de uma aula, mas também de um outro ponto do nosso conteúdo programático, que são, digamos assim, os requisitos básicos que eu tenho que considerar no momento de formulação, de análise e avaliação de um projeto ou de um investimento. Então, com isso, vocês estão aptos agora a trabalhar com mais propriedade todos aqueles métodos e fórmulas de matemática financeira e engenharia econômica no âmbito de análise e avaliação de investimentos. Então, façam as nossas recomendações em termos de atividades e, com certeza, vocês consolidarão, por meio de cálculos, de exercícios, tudo isso que formulamos aqui do ponto de vista de orientação, de requisitos básicos e de cálculo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.